Fala aí pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos trazer aqui o gabarito extraoficial, o gabarito preliminar da prova do TJ, aqui o cargo de nível superior analista. Então, uma prova com 10 questões múltipla escolha, vamos fazer aqui o comentário bem objetivo das questões ali consideradas o gabarito. Então, na questão número 1, lembrando que nós temos um caderno específico, as fotos estão aí, é possível que existam outros cadernos com uma ordem diferente, mas você vai tomar a alternativa e vai aplicar aí o seu gabarito específico, ou você vai seguir pelo nosso caderno que está aí disponível também, tá bom? Todas as correções vão seguir um caderno único. Aí, questão número 1, as autoras do texto consideram que o gabarito aqui vai ser a letra A, consideram que a definição de família constitui um grande desafio. Isso está em várias partes do texto. Eu selecionei aqui para fundamentar esse gabarito o segundo parágrafo e o terceiro. Diz ali, ó, a definição de família constitui um grande desafio. Está na letra A. Aí, no parágrafo segundo, né, você vai ter, então, o que é família? Como defini-la considerando que uma de suas marcas na pós-modernidade é justamente a falta de definição. Então não dá para definir o que é família. Além disso, ó, isso aparece de maneira mais explícita no terceiro parágrafo. Se não é fácil definir a família, ou seja, já que não é fácil, aquele se com valor de já que não é fácil, né, considerando que não é fácil definir a família, é legítimo esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno. Então, gabarito, letra A, tá bom? Futuramente eu vou marcar uma aula, vou escrever um artigo com o comentário mais detalhado, todas as opções, com as considerações, com a revisão teórica, mas por enquanto a gente vai fazer esse comentário mais objetivo. Questão número 2. A questão número 2, ela tem recurso, tá? Eu fiquei olhando ali várias e várias vezes, eu não achei nenhuma resposta correta. Todas trazem problema. E aí eu vou deixar no artigo para vocês, né? Se você trocar nos moldes da família e usar sem vírgula, você está deixando de intercalar o adjunto adverbial. Então a A não pode ser gabarito. É um caso de duas vírgulas obrigatórias. Na letra B, se você tirar a vírgula, você vai ter uma oração adjetiva virando restritiva, então vai mudar o sentido. Depois de ocupados, essa é muito interessante, né? Caiu recentemente em provas como MPU o uso da expressão adjetiva implícita, só com adjetivo. Por exemplo, você tem ali, ó, a expressão ocupados, que equivale a que são ocupados. Então, lugares que são ocupados por cada uma das pessoas. Se você colocar a vírgula após o lugares, você vai também estar mudando de restrição para explicação, né? Colocando a vírgula ali. Então não pode também. E a letra D? Se você inserir uma vírgula após observa, se você está separando o sujeito, que é oracional e passivo, do predicado, do verbo observar. Então também não pode. E na letra E, você também não tem como usar o ponto e vírgula, porque senão você estaria tomando uma expressão intercalada e usando ponto e vírgula de um lado e vírgula do outro. Isso também não pode. As intercalações são feitas com pares de vírgula ou pares de travessão, parênteses, etc. Então, não há resposta. Não vou dar nenhuma letra porque todas estão com algum erro de pontuação ou com a mudança de sentido no caso dessas expressões adjetivas, tá bom? Então essa aqui tá o recurso pronto aí. Amanhã sai o gabarito, você já tem aí a justificativa para cada alternativa, beleza? Vamos prosseguir aqui, ó. Questão número 3. Você poderia trocar em que por no qual, então, a realidade do momento no qual as relações são caracterizadas por sua dinamicidade. E na linha 13, você vai trocar por onde, porque existe a ideia de lugar físico. Garante a estabilidade do lugar em que são educadas as crianças, ou onde são educadas as crianças. Onde, porque retoma lugar. Questão 4. A forma pronominal o retoma o homem pós-moderno, aí a banca colocou apenas o núcleo, né? Colocou apenas homem, então é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e as necessidades que o impulsionam o homem pós-moderno, seja no interior da família, produzindo significados que o lançam o homem pós-moderno, beleza? Então, gabarito letra A, 3 letra E, 4 letra A. Questão número 5. Essa é bem traiçoeira. Muita gente marcou a letra A, né? Segundo do for, trata-se de uma condição que comporta riscos, pois desaparece o motivo geracional. Vejam,
A redação original diz o seguinte: trata-se de uma condição que comporta riscos, porque, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Então, esse segundo Dufour, essa expressão conformativa, está presa à segunda parte do enunciado. Então, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Essa é a parte que é dita de acordo com ele. Então, a letra A, ela inverte. Ela diz assim: segundo Dufour, trata-se de uma condição que comporta riscos. E não foi isso que ele disse. Ele disse que desaparece o motivo geracional. Por esse motivo, então, o gabarito vai ser, na verdade, a letra C. Trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que, no lugar do pois explicativo, visto que, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Então, novamente ligado à segunda parte do texto, esse conectivo conformativo. Então, letra A, pegadinha, letra C, gabarito. Tá bom? Bom, 6. De acordo com o último parágrafo, um sujeito não engendrado. Aí o último parágrafo diz o seguinte, né? Segundo o filósofo Dufour, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado. Aí ele vai explicar o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Se o indivíduo se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente, ele se sente dispensado, ele se sente isento de dívidas. Portanto, ele se considera isento de dívidas com a geração anterior. Então, gabarito, letra B. Na questão 7, nós temos um segundo texto. Essa 7 também, na minha opinião, é problemática, porque nós temos uma alternativa literal e nós temos uma outra alternativa que, por inferência, também é válida. Eu vou considerar aqui como gabarito a letra A. Por quê? O texto diz o seguinte, ó: todas as atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas à lei. A lei ali, né, de dados, de proteção de dados. Aí ele diz o seguinte: a norma vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros. E aí a letra A parafraseia isso aí. A norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros. Então, disse que no caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, a norma é válida independentemente do país onde a coleta de dados for feita. É uma outra forma de dizer que se a coleta for feita em outro país, independente do país, um país estrangeiro, não o Brasil, também é válida a norma quando você tiver um caso de serviços e bens ofertados a brasileiros. Beleza? Então, tá certo. Isso aqui, a letra A, é literal. Mas a letra D, ela também é correta, mas por uma via mais de interpretação ampla. Questões relativas à origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas ou de saúde ou vida sexual são as que mais motivam atos de discriminação e, por isso, os dados sensíveis devem ter maior nível de proteção. O texto não diz isso, não diz que essas informações são as que mais motivam atos de discriminação. Por isso eu não vou dar como gabarito a letra D, porque o texto não diz isso. O que o texto diz é o seguinte, ó, registro, né, ó, tá aqui na letra, então tá aqui no primeiro parágrafo. Informações sobre origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual, registros como esses, a partir da vigência da lei, passam a ter nível maior para evitar formas de discriminação. Ele diz que esse nível maior tem uma finalidade: evitar formas de discriminação. Então o que ele está dizendo é que essas informações podem gerar casos de discriminação. Por exemplo, aqui, opção sexual, discriminação racial, a gente sabe que existe. Ele diz que pode ocorrer, você consegue inferir, mas é diferente de dizer que são as que mais causam discriminação. Você não pode afirmar, não existe um ranking de quais são as informações que mais causam. Essas aqui certamente causam, mas as que mais causam não é uma informação que está no texto. Você pode até presumir, realmente, de todas as informações pessoais, essas aqui talvez sejam as que mais causam, e isso justifica uma proteção maior. Mas isso, como eu disse, é uma interpretação ampla, tão ampla que a banca pode simplesmente considerar a extrapolação, já que a letra A é mais literal. Então, a letra A e a letra D, elas estão ali, né,
muito próximas de serem consideradas corretas, mas a letra A é blindada, porque ela diz ali exatamente o que o texto diz também, tá bom? Então vamos deixar ressalvada essa aqui, vocês já podem aí com esses argumentos futuramente alegar que há duas corretas, tá bom? Mas, como eu disse, a letra D, ela exige um salto interpretativo, tá bom? Porque o texto não diz expressamente que essas são as que mais causam. As que mais causam significa dizer que existe um ranking motivos que causam discriminação. E no topo estão essas informações aqui, beleza? 7, vamos para a 8ª aqui. Muito tranquila, né? Estava na nossa revisão. Há exceções, você pode trocar por existem exceções. A pegadinha clássica, exceções agora vira sujeito, existem exceções. A questão 9 traz uma oração reduzida de tempo, a gente também falou disso na nossa revisão. Ao coletar um dado, é a mesma coisa de quando um dado é coletado, beleza? Então, ao chegar em casa, retire os sapatos. Quando chegar em casa, aqui a oração está reduzida com sentido de tempo, gabarito letra E também. E a letra A questão 10, o gabarito vai ser letra B. Consentir é a mesma coisa que aceitar, que dar permissão. Enjeitar, obstar, significam o contrário, significam, na verdade, negar, rejeitar. Assistir pode ser ajudar ou ser espectador. Obstar também, né, como eu já disse, tem esse sentido de ir contra. Então o gabarito é letra B, beleza? Vou fechar aqui a nossa correção. A gente vai depois trabalhar essas questões aí nos nossos cursos. Vou futuramente comentar essas provas todas para colocar nos nossos cursos do CESP, beleza? Grande abraço, espero que vocês tenham tido sucesso.